Então, pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma aula aí, a nossa primeira aula, na verdade, primeira aula do segundo semestre, tá? Uma revisão de um tema muito importante que nós iniciamos lá no primeiro semestre, finalzinho do primeiro semestre, para alunos do segundo ano, tá? Principalmente que estão focados no Enem, galera, é um assunto de muita importância. Tá, é claro que não é o mais cobrado, a gente sabe que não, porém, uma vez ou outra esse tema cai no Enem, tá? Que é a chegada, a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Professor, mas o que tem de importante na vinda da família real portuguesa para o Brasil? Primeiro, tá? Esse acontecimento, lá em 1808, é o que vai dar base, talvez seja o principal fator para o processo de independência do Brasil. Seja o principal fator para o processo de independência do Brasil, o primeiro passo para a independência do Brasil. Por quê? Porque a vinda da família real portuguesa para o Brasil vai fazer do que antes era uma simples colônia, tá? Vai transformar a cara dessa simples colônia e vai, entre aspas, valorizar o território nacional. A gente sabe que todo o processo que se inicia com a chegada da corte portuguesa, a restauração de ruas e praças no Rio de Janeiro, a abertura de portos, a criação de universidades, de palácios, tudo isso, a criação dos primeiros bancos, tudo isso se dá por conta do quê? Da necessidade que a família real tinha, tá? de trazer pelo menos parte do conforto que eles tinham em Portugal. Eles não iam vir para cá, tá? Transferir a coroa, a corte portuguesa, a família real portuguesa, os principais funcionários ligados a família real portuguesa, eles não iriam transferir para cá e viver, tá, nos moldes de uma colônia. Não, eles precisavam de promover um certo desenvolvimento. Para isso, foi criada aí, a primeira faculdade de medicina, foi criada a fábrica de pólvora, foram criados, na verdade, teatros, museus, tão famoso Banco do Brasil foi criado ao longo desse período, tudo para quê? Para dar suporte às necessidades da família real portuguesa. Tá? Não pensa o seguinte, que eles vieram para cá, iniciou-se um processo de desenvolvimento, tá? Tudo para quê? Ou porque, na verdade, porque eles eram extremamente bonzinhos para os colonos, para os brasileiros que já residiam aqui? Não, de forma alguma. Eles só precisavam trazer parte, tá, do conforto que eles tinham em Portugal para a colônia de Portugal, nesse momento, o Brasil. Isso vai ser muito importante. Vai ser importante por quê? Porque lá em 1815 o Brasil perde o status de colônia, se torna província de Portugal e Algarves. Isso dentro do governo, do período joanino, do governo de Dom João VI, o Brasil sobe um patamar em termos de status, o que vai resultar na sua independência em 1822. Tá? A gente não deve deixar de lado a importância da vinda da corte portuguesa. A gente sabe, para quem está no segundo ano, a gente sabe pelos quais motivos isso aconteceu. Tá? Pelos quais motivos isso aconteceu devido à fuga, alguns consideram medo de Portugal enfrentar o exército francês de Napoleão Bonaparte, tá? Mas a gente tem que analisar isso um pouco mais a fundo, entender isso de uma forma um pouco diferente, porque de um lado tinha a pressão, sem sombra de dúvidas, imposta por Napoleão Bonaparte ali no bloqueio continental à Inglaterra. Existia essa imposição, tá, de que nenhum país comercializasse com a Inglaterra, fosse amigo da Inglaterra. Por outro lado, a Inglaterra pressionava Portugal. Olha, se você aderir às ideias de Napoleão Bonaparte, a gente encerra
o compromisso com Portugal, a relação comercial com Portugal, quem vai invadir Portugal é a Inglaterra. Então, assim, se ele não acata, né, ali o pedido da Inglaterra em permanecer do seu lado, te apoiando, e veio para o Brasil em fuga, a própria Inglaterra teria, tá, invadido Portugal. Então, de um lado, ele era pressionado pela Inglaterra, de outro lado, pelo exército francês de Napoleão Bonaparte. Dizer que a família real, nesse momento, está liderada aí por Dom João VI, né, que foi coroado aí, Dom João VI, ainda em Portugal, porque a sua mãe era considerada insana para governar. Muitos consideram esse ato, essa vinda da família real portuguesa para o Brasil como um ato de covardia. Porém, não, Portugal não estava preparado para enfrentar o exército francês e ele não estava preparado para enfrentar o exército inglês. Então, para não impor o bloqueio continental à Inglaterra, ele preferiu o quê? Dom João VI trazer a família real para a colônia portuguesa, trazer a família real para o Brasil. Tá? A família real vai chegar no Brasil no dia 22 de janeiro de 1808, em Salvador, na Bahia. Tá? Vai permanecer ali durante alguns dias, pouco mais de um mês. Tá? E logo após a sua chegada, poucos dias depois da chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, tá? Napoleão Bonaparte, ele vai promover algo extraordinário, algo inédito, né? Principalmente para os colonos portugueses, talvez na intenção de quê? De fazer com que esses colonos, que nesse momento já eram ali uma quarta, quinta geração dos primeiros colonos que vieram de Portugal, né? Nós já temos aí pessoas que nasceram no Brasil, talvez trazer o quê? Tá? O apoio desses colonos para a coroa portuguesa. Já nos primeiros dias ainda na Bahia, ele declara a abertura dos portos, tá? da colônia portuguesa, ou seja, do Brasil, a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas. Isso é muito, muito importante, principalmente em questões comerciais. Por quê, professor? Eu não vou aprofundar, senão a gente vai estender muito a nossa aula, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: antes da abertura dos portos brasileiros, existe um monopólio. Tá? Quem comandava o monopólio comercial com o Brasil? Portugal. Tá? Tudo que era produzido no Brasil, que seria exportado, antes teria que ser exportado para quem? Para Portugal. E um exemplo: se o brasileiro, se o colono, né, o brasileiro que vivia na colônia, quisesse comprar algo, né, de uma nação amiga de Portugal, tá, ele tinha antes do que? Essa mercadoria tinha que antes passar por Portugal, o que elevava em muitos preços, tá, o valor final do produto. Então existia um monopólio. O Brasil só podia comprar nas mãos, brasileiro só podia comprar nas mãos de quem? De Portugal. Então, um exemplo, um produto inglês muito necessário, uma ferramenta muito necessária aqui na colônia, produzido na Inglaterra, o Brasil só podia comprar de Portugal. Não podia manter a relação direta com a Inglaterra. Então, a abertura dos portos é muito importante. Tá? Por quê? Porque a colônia agora ela pode se relacionar comercialmente com outros países. A gente sabe que nesse momento, a princípio, tá, a nação amiga de Portugal é a Inglaterra. Fala abertura dos portos para as nações amigas. Mas o principal país a comercializar com o Brasil nesse momento é a Inglaterra. Tá? Mas então, de uma certa forma, isso vai favorecer muito os colonos, tá? Vai reduzir um pouco ali o preço dos produtos, vai haver a quebra do monopólio, então ele pode, tá, relacionar comercialmente com outros países. Você vai ver embarcações inglesas atracando nos portos brasileiros, o que antes era impossível. Tá? As embarcações vão atracar, trazendo e levando mercadorias, né? Então vai haver essa relação comercial. É algo de extraordinário e que vai acontecer nos primeiros momentos, nos primeiros dias após a chegada da coroa portuguesa aqui no Brasil. Tá? Como eu havia dito, o desembarque ocorreu na Bahia, em Salvador. Primeira ação do governo, tá? Primeira ação de Dom João VI, abertura dos portos das nações amigas, Brasil comercializando com outros países, já não mais somente com Portugal.
Dom João VI vai fundar o que vai se tornar posteriormente a primeira escola de ensino superior de medicina, tá? Que é a Escola de Cirurgia da Bahia. Mas aí você observa um certo interesse, né? Se a família real portuguesa está aqui, ela precisa dar suporte, tá? Para que as pessoas se formem. É claro, o acesso à escola não vai ser para qualquer um, tá? Mas existe a necessidade de você criar profissionais que irão posteriormente atender essa família real. Então, assim, não deixa de ser um benefício, sem sombra de dúvidas. Vai ser a primeira escola aí de nível superior criada aqui no Brasil, tá? Mas por trás disso existe um interesse. Se a família real está aqui, eu preciso capacitar as pessoas para quê? Para atender a família real, para dar suporte. Então vai ser criada aí a primeira escola de nível superior, tá? A abertura da primeira escola de nível superior, que é a Escola de Cirurgia da Bahia, que vai ser posteriormente se tornar a Escola de Medicina da Bahia. Ele vai criar a indústria de vidro, a indústria de pólvora, tá? E todo esse desenvolvimento vai fazer, por exemplo, com que a população das grandes cidades, como o Rio de Janeiro, tá? Que vai se tornar posteriormente a capital do Brasil, vai fazer com que todo esse desenvolvimento vai fazer com que as pessoas comecem a se migrar para os grandes centros, para as cidades. Assim que a família real portuguesa chegou no Brasil, o Rio de Janeiro tinha em média de 60 mil pessoas, tá? E um número que foi ultrapassado aí a casa de 100 mil, 200 mil de uma forma muito rápida. Por quê? Porque a família real vai estruturar, tá, Rio de Janeiro, vai estruturar essa cidade para quê? Para abrigar a família real. Vai criar ali escolas, museus, casa de armas, né? A indústria de pólvora dá a ideia do seguinte, tá? Eu mudei, né? Eu saí de Portugal, mudei para o Brasil, mas eu preciso me armar para uma possível guerra posteriormente, um possível enfrentamento, né? Quem sabe até mesmo ao exército francês, tá? Então, principais características da chegada da coroa portuguesa: um avanço, um certo desenvolvimento, principalmente nos grandes centros, tá? Salvador e Rio de Janeiro nesse momento. Foi importante? Foi, porque é o primeiro passo, talvez o passo mais importante para a independência do Brasil. Como assim? Com a vinda, na verdade, da família real portuguesa para o Brasil, os portugueses, eles se consideraram um povo sem pai nem mãe, digamos assim. Tá? Por quê? Porque eles foram abandonados, foram deixados de lado, deixados para trás. Mas a figura de Dom João VI ainda era muito querida em Portugal. E ele iria permanecer aqui no Brasil de 1808, né, até o seu retorno em 1821. Ele ainda vai permanecer aqui durante muitos anos. Porém, nesse período, tá, durante esse período, mesmo com a fuga para o Brasil, ele ter abandonado o povo português ainda tinha necessidade de ser liderado pela família real. Eles tinham aquela ânsia de um líder, o que vai ocasionar o seu retorno em 1821. Existe uma estratégia política, tão famoso, o dia do fico lá, onde Dom Pedro I declara que vai o bem do Brasil, ele vai permanecer. Existe um interesse político, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque foi uma forma de que a família real encontrou para Dom João VI voltar para Portugal, governar Portugal, Dom Pedro I permanecer no Brasil e governar no Brasil. Foi uma estratégia de controle, de domínio da família real, tá, portuguesa, que veio para cá em 1808. Porém, tá, com a vinda da família real, Dom Pedro I, ele vai criar um certo fascínio pelo Brasil, que vai fazer com que ele permaneça, mesmo com o retorno de Dom João VI a Portugal em 1821, e proclama a independência do Brasil no ano seguinte, em 1822. Então, a vinda da coroa portuguesa
para cá, foi o primeiro passo, talvez o passo mais importante para a proclamação da independência do Brasil no ano de 1822, porque é através da vinda da coroa portuguesa que Dom Pedro I vai permanecer aqui no Brasil após o retorno de Dom João VI, seu pai, após o retorno de seu pai para Portugal. Ok? Nas próximas aulas a gente vai trabalhar o que foi a proclamação da independência, tá? Todo o processo de independência em si, o primeiro reinado, as crises do primeiro reinado, né? Por que Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, é deixado aqui no Brasil para governar ainda com 4 anos, quase 5 anos de idade? Por que Dom Pedro I deixa seu filho tão novo aqui no Brasil? A gente vai estudar isso nas próximas aulas. Ok? Um grande abraço, fica com Deus e até mais.